mais uma vez aqui na sede. Aleluia. Quero agradecer a diaconisa Laide, que nos convidou, todas as irmãs que compõem o grupo de senhoras aqui da sede. Sempre uma consideração, um carinho pela nossa pessoa. Que Deus possa abençoar cada um. Estou feliz também pela igreja de Igreja Portugal que está aqui, né? Essa igreja abençoada, que mora dentro do nosso coração. Nós somos daquela igreja ali também, passamos um tempo ali com esses amados, o qual Deus nos abençoou grandemente. Que Deus continue abençoando vocês ali, para que vocês continuem fazendo a obra de Deus, fazendo a diferença naquele lugar. Quero agradecer também a irmã Chaguinha, da Vida Nova, fomos companheiros naquele ministério ali, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, do seu esposo, suas filhas, e Deus ele é fiel. Queria que a igreja abrisse a palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10 ao 13. Pela vida do pastor Calil, pastor Oséias, pastor Jair, pastor Isaac. A gente fica até meio assim, pregar na presença de tantos homens grandes em conhecimento como esses aí, né, pastor Oséias? Mas o pastor Oséias me ensinou uma vez que o mesmo Deus que usa os grandes, Ele também usa os pequenos. Então nessa noite eu creio que Deus escolheu esse pequenino para que fosse boca de Deus aqui nessa noite. Todos encontraram? Não vou fazer hoje a propaganda da escola bíblica, porque todos já sabem, né? Todos os domingos. A palavra do Senhor diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O inimigo dos cristãos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Aqui podeis assentar, igreja. Tivemos alguns contratempos para estar aqui, mas como era da vontade de Deus, nós estamos aqui. Quero dizer para a igreja bem rápido. Fui ministrar numa igreja sábado, uma igreja consideravelmente grande, estava até comentando com a irmã Sueli ontem, e eu estranhei a igreja ontem praticamente vazia, e quando terminou, fui jantar com o pastor, que a gente é amigo já, e eu, pastor, como a gente já tem uma amizade, o que está acontecendo na igreja? Ele olha, pastor, não é só a igreja, está havendo um declínio espiritual sobre a cidade de Fortaleza. Ele há 3 meses atrás se reuniu 150 macumbeiros num monte em Beberibe para fazer um trabalho contra a igreja, contra o cristianismo, para que o cristianismo esfriasse em Fortaleza. Eu falei, foi mesmo, pastor? Que absurdo, hein? Isso não é absurdo, porque isso é de se esperar deles, né, pastor Oséias? Agora, ele é absurdo enquanto se reúne macumbeiros do Brasil todinho, a igreja fica uma contra a outra, pastor contra pastor, quebrando o pau até mesmo dentro da igreja. Então a igreja do Senhor, ela tem que se unir nesses dias. O diabo tem se levantado com uma grande força. Então, irmãos, vamos esquecer as diferenças, vamos esquecer as picuinhas e vamos todos juntos andar num só sentido, pela obra de Deus, pelo cristianismo, porque Deus, Ele precisa de mim e de você nesses dias, e Ele precisa urgente. Quero tematizar a mensagem de hoje como batalha espiritual. Nós vivemos uma batalha espiritual nos dias de hoje. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos cristãos de Efésios, ele se encontrava preso em Roma. Ali ele escrevia a esses cristãos para alertá-los sobre qual era o tipo de inimigo, sobre qual era que tipo de armadura. O apóstolo estava dizendo para eles que a luta deles não terminava quando saía da igreja, que a luta deles não era o irmão daqui da igreja, mas o apóstolo estava dizendo para eles que a nossa luta era 24 horas, ela não é contra homem, não é contra mulher, não é contra sangue ou carne, mas é contra todos os demônios, contra todo o principado. O apóstolo Paulo, ele estava alertando a igreja de Efésios que o inimigo não era visível, mas ele era invisível. E agora ele faz a igreja, ele diz à igreja que ela tinha que se revestir de toda a armadura de Deus.
E quando nós vemos ele dizer a armadura de Deus, nós voltamos um pouco em 1 Samuel e nós começamos a imaginar a armadura de Golias, que pesava entre 150 a 200 quilos. Aí a gente vê aquele homem com a sua armadura, homem de quase 3 metros. Então a gente vê agora Davi indo enfrentar Golias, e as pessoas que estavam de fora falavam: Davi não vai usar nenhuma armadura, Davi vai só com aquela funda, o que Davi vai fazer ali? E nós vemos que Davi chega ali e ele vence o gigante Golias, porque quando nós entramos no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, a palavra diz que quando Samuel ungiu a Davi, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então agora nós podemos ver que Davi estava revestido com a couraça da justiça, revestido com a couraça de Deus. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, em Mateus no capítulo 4, quando Jesus ele sai do batismo, o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre a vida dele em forma de pomba. Ele estava sendo revestido, porque ali ele ia para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vemos Jesus alertando a igreja: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto do céu. Não saia de Jerusalém até que vocês recebam poder. Essa era a armadura que Paulo estava dizendo à igreja de Efeso. Essa é a armadura que Paulo está dizendo hoje para mim e para você, que nós temos que se revestir dessa armadura. Paulo usou uma linguagem figurativa, como Jesus muitas das vezes ele ia explicar, ele falava por parábolas, uma maneira mais simples, uma maneira mais fácil das pessoas entender. Então Paulo agora, ele usa a armadura porque todo mundo conhece uma armadura, todo mundo sabia o que era uma armadura, todo mundo sabia que todo soldado romano, ele tinha uma armadura, e essa armadura ela era composta de 6 peças, a qual nós iremos falar nessa noite. Mas eu quero dizer uma coisa para você: cada peça dessa armadura, ela é muito importante na nossa vida. Cada peça dessa armadura, ela nos ajuda contra o mal, ela nos ajuda contra as investidas do diabo, porque é 24 horas a nossa luta, não é só no nosso trabalho, não é só na nossa casa, mas é 24 horas. O inimigo das nossas almas, o inimigo tem tentado nos destruir, tem tentado destruir nosso casamento, tem tentado destruir nossos filhos nas drogas, tem tentado destruir a nossa vida espiritual. 24 horas o inimigo tem mirado para você, 24 horas ele tem tido sede de te destruir, de tirar da casa de Deus, de tirar do caminho de bênção e te levar para uma vida de servidão. Paulo ele começa dizendo que uma das peças dessa armadura, ele se refere ao cinto: cingivos o lombo. E por que o cinto é importante? Nós vemos o cinto, por exemplo, nós colocamos a roupa, a calça, a camisa, e nós precisamos colocar o cinto para que fique firme, para que fique segurando. O soldado também, eles tinham as suas armaduras, então eles tinham que colocar o cinto, eles tinham que firmar o cinto. Muitas das vezes também, eles colocavam a espada no cinto. Então o cinto ele segurava, o cinto era o que firmava. E Paulo, na sua simbologia espiritual, o cinto que ele dizia à igreja de Efésios era o cinto da verdade. Ele estava dizendo que a igreja tinha que ter um cinto de honestidade, um cinto de caráter, um cinto de verdade. Ele estava dizendo para a igreja: seja autêntico, sem esse cinto a armadura cai. Não adianta, irmãos, cabelo grande, não adianta saia até os pés, não adianta gravata, não adianta paletó e Bíblia, se não tem vida, se não tem testemunho, não adianta nada disso. A sua armadura está ameaçada a cair, a sua armadura está ameaçada a deixar você nu perante as pessoas. Por isso que Paulo dizia: use o cinto da verdade. Cristão tem que ser transparente, cristão tem que ser de uma cara só. Não adianta chegar na igreja de qualquer jeito, não adianta chegar aí fora, tirar a máscara da hipocrisia, botar aí fora e entrar para a igreja. Paulo estava dizendo: troque a máscara da hipocrisia por um cinturão da verdade, troque a falsidade por um cinturão da verdade. Seja autêntico, seja constante, seja você mesmo. Se na tua armadura não tinha o cinturão da verdade, segura ele agora, que ele é muito importante. A segunda peça dessa armadura que Paulo dizia era a couraça da justiça. A couraça, amado, muitas das vezes ela era de aço. Eles colocavam nas partes vitais para proteger o coração, proteger o pulmão,
porque se viesse uma flecha ou até mesmo uma espada no coração era vital. E Paulo estava dizendo a simbologia: nós temos que proteger o nosso coração. Provérbios 4:23 diz que todas as coisas boas procedem do coração. Por isso que o diabo, ele tenta tomar o nosso coração, ele tenta entrar no nosso coração. Uma nação, ela só é considerada dominada pelo inimigo quando eles tomam a capital, porque a capital é o coração, a capital é a sede do governo, a capital onde está toda a estrutura. O coração é a nossa capital. Então o diabo, ele tem tentado entrar no nosso coração, ele tem tentado entrar com mágoa, com ira, com inveja, ele tem tentado te dominar. Por isso que Paulo dizia: proteja, coloque a couraça, para que o inimigo, ele não pegue o seu coração. Tem pessoas que entram na igreja com mágoa do irmão, tem pessoas que entram na igreja com raiva do irmão, tem pessoas que entram na igreja irada. Mas Paulo estava dizendo aos cristãos: quando você entrar daquela porta para dentro, deixe lá fora a ira, deixe lá fora o ódio, deixe lá fora a mágoa. Entre aqui dentro com um coração puro, entre aqui dentro com um coração sincero, entre aqui dentro com um coração para adorar a Deus, para buscar a Deus. Entre aqui dentro com um coração sincero. Paulo disse: protejam os órgãos vitais. É fatal, é fatal. Se o diabo pegar no seu coração, se ele dominar o seu coração. Então nessa noite fique com essa couraça sobre o teu coração. Proteja o seu coração das coisas do diabo, proteja o seu coração das coisas ruins. Paulo dizia também de outra peça muito importante, que era o calçado. O soldado, ele tinha que ter uma boa sandália, porque o terreno que eles andavam, o território que eles andavam, ele tinha que prestar muita atenção, porque podia ter armadilhas. O Paulo está dizendo para os cristãos de Efésios: vocês têm que calçar a sandália do Evangelho da Paz. O que é calçar a sandália do Evangelho da Paz? Nós temos que nos projetar, nós temos que ser intelecto, nós temos que saber pregar a palavra, nós temos que saber a maneira ao qual nós entramos na vida de uma pessoa com a palavra de Deus, para que nós possamos ter êxito, para que nós possamos ter vida se arrependendo, para que nós possamos ter vida se entregando a Jesus. A igreja tem que ter um bom calçado, ela tem que ter uma boa sandália do Evangelho da Paz. E para que ela pregue sobre a paz, para que ela ande com a sandália da paz, ela também tem que viver a paz. Nós precisamos também dessa peça, é muito importante na nossa armadura. É muito importante proteger os nossos pés, porque Ele é quem nos leva, Ele é quem segura todo o peso do nosso corpo. Então muitas das vezes o inimigo, ele tenta destruir os nossos pés, para que possa deixar a gente impossibilitado de ir a algum lugar para fazer a obra de Deus. Outra peça que o apóstolo dizia à igreja de Éfeso, ele dizia sobre um escudo. Todo soldado, ele tinha um escudo. Alguns eram de aço, tinha outros que eram até mesmo de madeira. Os escudos serviam para eles se protegerem. Muitas das vezes o inimigo, ele atacava de longe, uma saraivada de flecha. Então juntava ali 10, 15 soldados, eles agachavam, faziam com isso, e as flechas iam e caíam. Como nós somos fiel a Deus, como nós estamos guardados pelos anjos de Deus, o inimigo, ele não consegue se aproximar de nós. Mas muitas das vezes ele fica tirando flecha, ele fica jogando seus dados inflamados para ver se pega na nossa vida. Tem que colocar o escudo para que o escudo te defenda, porque o escudo, Paulo dizia, o escudo é a nossa fé. O escudo, ele vem pela pregação, a fé vem pela pregação, a pregação vem da palavra de Deus. Quanto maior o nosso entendimento da palavra, maior será o nosso escudo. Nós vemos Jesus Cristo usando esse escudo quando o diabo tentou suborná-lo, quando o diabo tentou comprá-lo, quando o diabo veio barganhar, o diabo jogou uma palavra, mas Jesus agora usa o escudo da fé e revida também com a palavra e fala: sai de daqui, Satanás. O cristão tem que ter o escudo da fé. Tem um escudo, igreja. Bota esse escudo quando vinha inveja, quando vinha fofoca, quando vinha os divisores falar com você. Coloca esse escudo. Não deixa ele chegar até você, não. Usa o escudo na sua armadura, que o escudo é muito importante.
Todo cristão tem que usar o escudo, todo cristão tem que usar o cinto, todo cristão tem que andar com a couraça, com o calçado. E Paulo dizia também sobre o capacete. O soldado romano, eles tinham o capacete. Interessante é que eles colocavam uma armadura tudo no chão e eles iam vestindo, colocando. Me corrija se eu estiver errado, pastor Oséias. E o capacete era o último que eles colocavam. Sempre ia seu auxiliar levando o capacete. Então na hora entregava para ele. Porque o capacete era importante. Podia vir uma flecha, podia vir uma pancada, algo vir de longe. Então tinha que proteger a cabeça. E Paulo estava dizendo aos cristãos de Efésio, e Deus está dizendo nessa noite para a igreja: nós temos que andar com o capacete da salvação, nós temos que andar com o capacete espiritual, porque a nossa mente, o diabo tem tentado tomar a nossa mente, tem tentado tomar os nossos pensamentos. Quando ele não consegue entrar no teu coração, ele tenta então entrar na sua mente, ele tenta te aprisionar, ele tenta jogar pensamentos ruins, ele tenta jogar você contra o irmão, ele tenta jogar inveja. Então você tem que andar com o capacete da salvação. Temos que proteger a caixa craniana. Não podemos deixar o diabo chegar na nossa mente. Tem pessoas que hoje não perderam o capacete, não. Perderam foi a cabeça, foi tudo. Foi tudo. Então é perdido na obra de Deus. Mas se protejam com o capacete da salvação. Não deixe ele dominar a sua mente. Não viva aprisionado pelo diabo. Não viva fazendo o que ele quer que você faça. Tenha o capacete da salvação. Outra arma, outra peça da armadura que o profeta nos dizia, que o apóstolo Paulo nos dizia, ele falava também sobre a espada. E interessante, pastor Oséias, que a espada não era apenas um instrumento de defesa, mas ela era também uma arma ofensiva. Ela era uma arma que segurava, mas que também podia ir. E Paulo dizia que todo soldado ele tinha uma espada. Naquela época, os soldados, a espada era como uma arma, como um revólver, ela é uma arma. Como hoje a polícia anda com um revólver na cintura, o soldado andava com a sua espada. E Paulo estava dizendo à igreja de Éfeso: vocês têm que andar com a espada espiritual. Vocês têm que andar com a espada. Mas a espada que Paulo falava era a palavra de Deus. A espada que Paulo falava era a palavra. Porque crente tem que ter palavra. Crente tem que viver palavra. Palavra é alimento. Palavra é salvação. Palavra é transformação. Não adianta cinto. Não adianta couraça. Não adianta calçado. Não adianta escudo e capacete se não tiver palavra. Mas Apocalipse capítulo 1 diz: bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que crê. Não é só ouvir, não é só ler, mas tem que praticar a palavra. Paulo estava dizendo: preguem a palavra. E quando nós vemos Paulo falar para eles, por que nós pensamos que a palavra é tão importante? Porque a palavra de Deus é o que entra dentro dos corações. A palavra é o que fala. Quando nós vamos em Hebreus capítulo 4, versículo 12, nós entendemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando nós vamos para Romanos 1,16, nós entendemos que a palavra ela é poder de Deus, porque não envergonha do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Quando nós vamos para João 17:17, quando nós vamos para João 17:17, nós aprendemos que a palavra ela nos santifica. Santificai-os na verdade, a tua palavra é verdade. Quando nós vamos para João 8, versículo 32, nós entendemos que a palavra de Deus ela liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que a palavra é importante, por isso que tem que ter palavra, por isso que tem que viver palavra. E quando nós vamos em Mateus 4:4, nós aprendemos que a palavra é alimento, porque ele disse, respondendo diz, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando
nós vamos para Jeremias 29, eu aprendo que a palavra de Deus é fogo. Então disse eu, não me lembrei dele e não falarei mais o seu nome, mas isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso. Quando nós vamos para Provérbios no capítulo 30, versículo 5, nós entendemos que a palavra de Deus ela é escudo. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam. Quando nós vamos para o Salmo 119, versículo 5, a palavra de Deus é luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós vamos para o Salmo 107, versículo 20, a palavra de Deus ela cura, enviou a sua palavra e os curou e os livrou da destruição. Quando nós vamos para o Salmo 19, versículo 7, a palavra do Senhor restaura e a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do nosso Senhor é fiel e dá sabedoria aos príncipes. Meu amado, eu quero dizer para vocês essa noite, se revistam de toda a armadura de Deus. Coloca o capacete, coloca a couraça, coloca o cinto, coloca a armadura de Deus. O inimigo está aí fora, só aguardando terminar esse culto, só esperando você sair, para ele poder investir na tua vida, para investir no teu ministério. Saia daqui com a tua armadura, saia daqui nessa noite com uma armadura verdade, não é uma armadura de hipocrisia, não é uma armadura falsa, mas saia com a armadura de Deus. Paulo disse para eles: se fortaleçam na força do Senhor, se fortaleçam no poder de Deus. Você tem fortalecido em quem? Você tem esperado em quem? Paulo estava dizendo para eles: esperem no Senhor. A guerra não é nossa, a peleja não é nossa, a armadura não era deles. Paulo disse: se revista da armadura de Deus. Meu querido, a armadura é de Deus. A armadura vem do céu e ela vem para te proteger de todo mal, ela vem para te proteger de todo demônio. Não adianta o inferno se levar contra a sua vida, não adianta o inferno se levantar contra teu ministério, falando que vai te destruir, querendo frustrar o seu sonho, porque nenhuma palavra contra a sua vida ela tem poder, nenhuma palavra contra a sua vida ela vai prosperar. Quem pode glorificar a Deus essa noite? Quem tem a armadura de Deus essa noite? Quem está revestindo com essa armadura? Quem está pronto para ir para a batalha? Quem está pronto para pelejar? Jesus está levantando aqui hoje soldados, Ele está chamando, a guerra está aí fora, o inferno tem se levantado, é hora de atacar, é hora de levantar, é hora de pregar a palavra, é hora de viver a palavra, é hora de sair aí fora e dizer para o inferno: olha, diabo, você não vence nada, porque o meu Jesus já venceu. Aleluia. Tem cristão que ele é tão fraco, e eu falo porque eu já fui assim. O diabo ficava jogando o meu passado, pastor, e eu ia chorar. Pode uma Bíblia para a igreja. Olha o teu passado. Um dia o Espírito Santo disse para mim, eu chorando, ele disse: ó, quando ele vir conversar com você, conversa com ele também. Quando ele vir falar de passado, você diz: vamos falar de presente, para onde eu vou e para onde você vai? Porque eu sei para onde eu vou, nós sabemos para onde nós vamos. Ele também sabe para onde ele vai, sabe por quê? Porque ele é derrotado, ele já perdeu. Você não está batalhando com um vencedor, você não está batalhando com alguém que tem mérito, você está batalhando com alguém que já perdeu, com alguém que foi humilhado, com alguém que foi pisado na cabeça. E quem está com você não é qualquer um, quem está com você é Jesus Cristo. Quem está com você é o mesmo Deus que estava com Davi quando ele desafiou aquele gigante. O Deus que está com você é o mesmo Deus que estava com Daniel, que fechou a boca dos leões. O Deus que está com você é o mesmo Deus que estava na fornalha de fogo com Sidraque, Mesaque e Abednego. O Deus que está com você é o Deus que abre o mar para passar. Mas você tem que estar com a tua armadura. Você tendo com a armadura de Deus e na presença de Deus, vivendo a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, em tudo que você for fazer, se tiver Deus, você então será como Deus, você será vencedor, você será campeão, você será, aleluia, abençoado. Mas tudo tem que ser para Deus, tudo tem que ser de Deus, tudo tem que ser na hora de Deus.
Talvez a gente podia pensar que uma parte da armadura mais importante seria a couraça, né, pelo coração. Mas todas as peças é importante. Mas o é o que a gente tem que vigiar mais. Porque qualquer coisa a gente se magoa. Qualquer coisa a gente já começa a olhar o irmão de olho torto. Qualquer coisa a gente começa a não vou hoje não, porque aquele irmão vai. Qualquer coisa a gente já se desvia daquele irmão, se ele senta de um lado, ele senta do outro. A gente vê isso muito dentro da casa de Deus, igreja. Não vamos maquiar aqui. E sabe o que eu fico pensando? Como que vocês querem morar no céu? Como que nós queremos morar no céu? Você não consegue ficar aqui dentro 3 vezes por semana. Como é que vai ser no céu, que é a eternidade? Como é que vai ser no céu, que vai ficar lá? Aí chega aqui, um vai para o lado, outro vai para o outro lado. É aquela mágoa. Aí na hora do louvor pula, na hora da oração começa a dar glória a Deus, mas o coração está cheio de ira, está cheio de mágoa. Uma certa vez os fariseus disseram para Jesus: seus discípulos não lavam as mãos, não? Jesus disse: que adianta lavar as mãos se o coração por dentro está sujo? Se o coração por dentro não corresponde? Não adianta, igreja. Não adianta maquiar por fora. A transformação vem de dentro. Não adianta roupa. Não adianta imagem. Tem que se converter de dentro. Coração tem que estar limpo. Coração tem que estar leve. Coração tem que chegar aqui sem mágoa. Porque se você chegar aqui com o coração magoado, se você chegar aqui com o coração irado, Deus não recebe a tua adoração. Deus não recebe o seu louvor. Venha para a casa de Deus para ser paz. Venha para a casa de Deus para ser solução. Venha para a casa de Deus para contribuir. Venha para a casa de Deus para fazer o melhor para Deus. Nós estamos precisando muito dessa armadura nos dias de hoje. O diabo se levantou, o inferno se levantou aí fora. Nós vemos a sociedade aí. Nós vemos aí o inimigo, nós vemos aí ele colocando droga, tudo que não presta. Nós vemos aí casamento, agora liberado até com 3 mulheres. Nós vemos aí tudo que não presta crescendo. Nós vemos aí o mundo tomando conta. E a igreja se encolhendo, a igreja com medo, a igreja parada, a igreja aceitando. A igreja só sabe dizer que não presta, só sabe dizer que não está errado. Mas a igreja não sai lá fora com a couraça. Não sai lá fora para dizer para o diabo: acabou a farra, acabou a festa até hoje. Tem igreja nessa terra. Quero que você fique nessa noite com essa armadura. É a palavra que Deus colocou no meu coração para que você se revista. A luta é grande. A luta só vai aumentar. Se está ruim hoje, dias muito piores virão. Vem aí dias piores, vem aí dia de mais luta. Se você está orando hoje 1 hora por dia, ore 2. Se está lendo a palavra 1 vez por dia, leia 3. Se está jejuando 1 dia, jejue 2. Se prepare, prepare tua armadura, prepare teu corpo, prepare tua mente. Se prepare, soldado. Você é soldado, se prepara, porque Deus está te chamando. Se levante e fala: Senhor, eu estou aqui, eu estou na peleja. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Queria que a igreja ficasse com essa palavra. Agradeço aqui a oportunidade, em nome de Jesus.